Boa noite, meu nome é Esther, eu sou professora e vou dar suporte na disciplina Imunologia. Como a gente já passou no AP1, a gente vai direto para questões que com certeza serão cobradas na AP2 e podem ser cobradas de alguma forma na AD2. Deixa eu só verificar se está compartilhando. Deixa eu parar o compartilhamento aqui e André, você consegue ver o MHC e a resposta imune? Eu consigo ver, só não está em modo de apresentação, porque vejo também os slidezinhos pequenininhos do lado. Deixa eu parar a apresentação aqui. Compartilhar de novo. Fiz uma atualização aqui no computador, então tem algumas coisas diferentes. E agora, está aparecendo? Tá igual, mas dá para ver, Esther. A gente pode seguir. Vou tentar aumentar aqui. Acho que eu botei uma letra muito grande. Vamos lá. MHC é resposta imune. A função do MHC. A principal função do MHC é apresentar fragmentos de proteínas, peptídeos, aos linfócitos T, um tipo de célula de defesa do organismo. Esses peptídeos podem ser derivados de proteínas próprias do corpo ou de proteínas de agentes invasores. Como funciona? Processamento de antígenos. As proteínas dentro da célula são quebradas em pequenos fragmentos. Associação em moléculas de MHC. Esse peptídeo se liga à molécula de MHC no retículo endoplasmático. Transporte para a superfície celular. O complexo MHC peptídeo é transportado para a superfície da célula. Reconhecimento pelos linfócitos T. Os linfócitos T, com receptores específicos para aquele complexo MHC peptídeo, reconhecem a célula e desencadeiam uma resposta. Resumindo aqui, o MHC tem a principal função de marcar. Existe MHC1 e MHC2. Sabe a diferença? MHC1, presente em quase todas as células nucleadas, apresentam peptídeos derivados de proteínas intracelulares. São importantes para a apresentação de antígenos virais ou de células tumorais aos linfócitos T CD8, citotóxicos, que induzem a morte dessas células infectadas ou cancerosas. MHC de classe 2, expressa principalmente em células apresentadoras de antígenos, como macrófagos e células dendríticas. Apresentam peptídeos derivados de proteínas extracelulares aos linfócitos TCD4 auxiliares, que coordenam a resposta imune. O que é importante aqui, ao longo da aula, a gente vai falar sobre isso, porque essa questão de MHC é muito complicadinho de entender, mas não é impossível, não. O que acontece? O nosso corpo ele tem várias estratégias de defesa dentro e fora da célula. Quando uma célula faz a fagocitose, ela internaliza alguma substância e começa a usar todo o seu maquinário para destruir aquela substância e para quebrar aquela substância em várias partículas para que a célula possa absorver os nutrientes produzidos por ela. Então, se uma célula fagocita alguma bactéria, aquela bactéria se torna alimento para aquela célula. Porém, para que aquela bactéria não cause toxina para a célula, dentro daquele fagossomo, que é tipo um vacúolo formado dentro da célula depois da fagocitose, tem que existir enzimas. Por exemplo, quando essa fagocitose acaba internalizando um vírus, esse MHC que está dentro da célula, ele desmonta todo o vírus, ele quebra o vírus em vários pedaços e usa e converte o material genético daquele vírus por meio do ribossomos.
Então, o que, que acontece? O material genético começa a ser transcrito pela célula e essa célula acaba aprendendo uma estratégia de destruição desse vírus. Isso acontece muito em célula, é o que está dizendo aqui, ó. Peraí, cadê? Tem falta? Não. Aqui. A principal função do MHC é apresentar fragmentos de proteína, peptídeo e os linfócitos T. Então, os linfócitos T, eles T células APC apresentam células apresentadoras de antígenos. Geralmente as APCs são linfócitos T. Só que ela precisa aprender a destruir um determinado vírus para se tornar ativada. Esse processo de aprendizagem, de destruição do vírus, é um processo de ativação da célula T. E depois desse processo, eu costumo brincar com meus alunos que após a fagocitose, a célula T entra num processo como se fosse uma escola. Ela aprende o que é inimigo, o que é amigo. O amigo é uma amizade. O inimigo ela aprende a destruir. Então, esse processo de destruição é para quebrar em pedacinhos a bactéria, o fungo, o vírus, qualquer partícula que entra nela, ela acaba sintetizando o DNA dela por meio do ribossomo. O ribossomo transcreve o DNA daquele vírus e ele, o que, que ele faz? Esse ribossomo acaba copiando o vírus e mandando um pedacinho dele para a célula que vai ser ativada. Quando esse pedacinho de vírus passa por todo o maquinário celular, daqui a pouco vou mostrar uma imagem aqui que explica isso. Deixa eu ver se eu consigo trocar compartilhamento, que tem um desenho bem legal. Vou compartilhar aqui. Eu gosto de mostrar desenho. Aqui. Via de MHC de classe 2. Esse lado aqui esquerdo, onde está escrito via de MHC de classe 2, é a entrada do patógeno ou antígeno. Esse patógeno ele é desmontado, a célula acaba aprendendo quais são as partes principais, principalmente o DNA, ou seja, biocito e MHC. Esse material genético é decodificado do ribossomo. Dentro do ribossomo é produzido o MHC de classe 2, que é direcionado para esse material genético, e esse material genético é expulso da célula, ativando a célula T, né, que se torna a célula TCD4. Ela é ativada. Já no MHC de classe 1, a proteína citolítica é desmontada, os peptídeos são desmontados dentro do proteassoma, dentro dessa estrutura aqui, que é retículo endoplasmático. Esse MHC, cada pedacinho aqui, ó, deixa eu tentar aumentar aqui. Cada pedacinho que está aqui, tipo um triângulo, ele é um pedaço do material genético do antígeno. Geralmente, como a gente está tratando da T, é de um antígeno de origem viral. Esse T se liga ao MHC de classe 1, que sofre aqui, ó, tá vendo? Uma invaginação, ela assume um formato de uma partícula, e essa partícula é excretada, vamos dizer assim, para possibilitar a ativação da célula T. O processo de ativação da MHC2 e MHC1 é um pouco diferente, porque cada um funciona um grupo de células. O MHC, então, seria uma sequência genética que codifica proteínas que se comunicam com linfócitos T. Na verdade, não. O MHC, na verdade, é uma proteína que identifica qualquer partícula qualquer célula que não seja humana.
Então, ele ajuda na resposta imune. Vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa faz transplante de algum órgão, a pessoa precisa tomar um medicamento anti-rejeição. Esse medicamento anti-rejeição elimina a função do MHC, porque a principal função do MHC é identificar se tem alguma célula que não é humana para destruir. O MHC ele ajuda no sistema imune, tá? Então, como que ele ajuda? Ele aumenta a força da ação do linfócito T. Lembra que eu falei que a principal função do linfócito B é rastrear o corpo e liberar anticorpos para que esses anticorpos marquem as células que devem ser destruídas. Às vezes, o nosso organismo já dá conta de destruir essa partícula ou essa célula que está marcada pelo anticorpo. Mas, às vezes, é necessário que o linfócito T vá lá naquele local que está marcado e inicie o processo de destruição. Porém, para que o linfócito T realize processo de eliminação, o que ele tem que fazer? Ele precisa aprender com o material genético, com acesso ao material genético sendo ativado. Olha aquele quadrinho que está ali do lado direito. Elementos. Origem do antígeno. Qual a origem do MHC? Principalmente proteína presente no citoplasma da célula. MHC2, principalmente proteína internalizada no extracelular. Extracelular. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Consegue me ouvir? A gente está falando sobre diferenças entre... tudo bem. A gente está falando sobre diferenças entre MHC1 e MHC2. Esse quadrinho, eles sempre cobram na P2 e a P3. É importante vocês gravarem. Esse texto aqui eu não mandei para vocês ainda. Vou mandar depois dessa aula. Elementos. Origem do antígeno. Qual a origem do MHC de classe 1? Proteína presente no citoplasma da célula, ou seja, ele está dentro da célula. Qual a origem do MHC2? Ele está do lado de fora da célula. Células apresentam essas moléculas. Todas as células nucleadas têm MHC de classe 1. Somente as células dendríticas, macrófagas e linfócitos têm MHC de classe 2. Então, é possível que uma célula tenha os dois MHCs, principalmente células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Célula T reconhece essas moléculas. O linfócito T-CD8 reconhece MHC de classe 1. Linfócito T-CD4 reconhece MHC de classe 2. Enzimas responsáveis pela geração de peptídeos. No caso do MHC de classe 1, é o proteasoma presente no citoplasma da célula. No caso do MHC de classe 2, enzimas presentes nos endossomas e lisossomas. Local onde peptídeo se liga à fenda de MHC. Retículo endoplasmático na MHC de classe 1 e endossoma na MHC de classe 2. Eu estava falando aqui antes de você entrar, Rafael, que tem um esqueminha que eu sempre mando para meus alunos, porque isso cai na AP2, tanto esse quadrinho que eu acabei de apresentar, quanto esse esqueminha, podem ser cobrados na P2 ou na D2. No período passado, ou foi retrasado, não lembro, eles pediram para saber a diferença entre ativação do linfócito TCD4 e TCD8. Para você saber, a ativação é praticamente esse desenho aqui. No lado esquerdo, onde está via de MHC de classe 2, endocitose de proteína extracelular. Isso aqui provavelmente é alguma proteína viral. Essa proteína viral é desmontada e cada partícula do seu material genético é desmontada e é decodificada. Dentro do seu retículo endoplasmático, o MHC de classe 2 acaba se ligando, né, criando uma vesícula, e essa vesícula se liga, que está aqui, essa vesícula se liga ao material genético dessa proteína extracelular
essa proteína ativa esse MHC de classe 2, e esse MHC de classe 2 é externado. Quando ele é externado, ele entra em contato com a célula TCD4. Isso faz com que ela seja ativada, ou seja, a partir do primeiro contato com uma proteína viral, ela já sabe o processo que ela precisa fazer para destruir essa proteína ou esse vírus inteiro quando ela entrar em contato com esse vírus. A mesma coisa acontece com a VID do MHC de classe 1. A proteína citolítica, ela é desmontada pelo peptídeo citossol. Esse peptídeo é como se fosse um liquidificador. Vai cortar essa proteína, vai cortar o DNA em vários pedaços. O DNA, cada pedacinho dessa partícula do vírus vai se ligar ao MHC de classe 1, que vai dentro de uma vesícula produzida pelo retículo endoplasmático, migrar pelo exterior da célula, que vai permitir o contato entre a célula T e CD8. Esse primeiro contato vai ativar o linfócito TCD8 e vai fazer com que ele aprenda a destruir os patógenos. Até aí tudo bem ou quer que eu explique de outra forma? Ah, Rafael saiu? Tá. Quando ele voltar, ele vai assistir Então ele assiste a explicação da gravação. Ó, para cada um dos componentes listados a seguir, indique se eles estão associados ao processamento e apresentação de antígenos de origem intracelular IN ou extracelular X, ou ambos AM. Molécula do MHC de classe 1, intracelular. Molécula de MHC de classe 2, extracelular. Cadeia invariante, extracelular. Enzimas hidrolíticas lisossomiais, extracelular. Proteasoma, intracelular. Proteína TAP, intracelular. Retículo endoplasmático é onde as moléculas de MHC1 e 2 são produzidas. Ambos os casos. Transporte de vesícula de retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. Ambos os casos. CLIP, fragmento de 24 aminoácidos associados à fenda de MHC2, que ao ser removido, permitirá a ligação do peptídeo de origem externa. A HILA-DM, enzima que retira o clipe do endossomo extracelular. Essa HILA aqui, não sei se você já ouviu falar, mas é uma célula que se divide eternamente. É uma mutação genética descoberta numa mulher que ela teve câncer no útero. E isso já faz quase 100 anos, e essas células dela ainda sobrevivem. As células dela são em portal. Henriqueta Lacks, o nome dela. Então, isso é muito interessante, porque isso pode cair em concurso. Não sei se eles já abordaram em alguma AP, sei lá, mas eu vou contar essa historinha que é importante. Eu tenho um livro sobre essa mulher. Essa mulher, ela teve um câncer no começo do século passado, era uma mulher negra americana, então ela começou a passar mal, foi no hospital Johns Hopkins, naquela época já era muito bom, já fazia experimentos com quimioterapia, então o médico que atendeu ela indicou ela para fazer um tratamento nesse hospital. E esse hospital era o único hospital que tratava negros, né? Porque lá nos Estados Unidos tinha segregação e eles não, o hospital que tratava negros nem sempre o hospital que tratava brancos. Só que esse hospital não fazia acepção de pessoas pela raça. Beleza. O médico que atendeu ela fez o exame todo direitinho e pediu para ir em outro hospital, porque o outro hospital era mais especializado. O que aconteceu? Na verdade, ele pegou a amostra e mandou para um outro hospital fazer análise. Esse outro hospital, o analista lá, o médico, ele fez vários experimentos e descobriu que as células dela se reproduziam infinitamente. Ele pegou uma parte dessa amostra e ficou com ele. E começou a fazer vários experimentos e vender essas células para vários cientistas.
ela não ela fez quimioterapia. É interessante, ela fez quimioterapia, não surtiu efeito, não conseguiu ter tempo de fazer radioterapia, porque naquela época não era tão desenvolvido o tratamento com radioterapia. Eu acho que era na década de 40, do século passado. Então, o que aconteceu? Ela faleceu, porque na época não era muito. O tratamento de quimioterapia e radioterapia estava em desenvolvimento. Ela não conseguiu atendimento, provavelmente porque esse segundo médico que pegou a célula dela começou a fazer experimentos sem autorização e o médico dela mesmo não sabia desse experimento. Ele começou a vender células para todo mundo. O negócio é tão sério que já levaram as células de Ehrlichia lactis, células de HeLa, até para o espaço para fazer experimentos. E lá no espaço ela não morre. Entendeu? É muito interessante essa informação, porque você pode cair em algum concurso para você entender o que significa esse HLA, que é HeLa, que é uma célula que se divide infinitamente e não morre. Tipo, ela pode ser usada para qualquer experimento. E a família dela nunca ganhou um centavo com todos os avanços tecnológicos que foram usados com a célula da mãe. Eu acho que nem ela deve estar no bisneto, agora tetraneto, e mesmo assim ninguém nunca ganhou um centavo. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquise A Vida Imortal de Henriqueta Lacks. Depois eu boto lá no grupo o link do trailer do vídeo, que já passou um filme sobre ela. O livro dela foi muito famoso e tal. Agora, voltando para a aula de imuno, parte de curiosidade acabou, agora vamos para a aula de imuno. Caracterize estruturalmente e funcionalmente as moléculas de MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Vamos lá. MHC de classe 1 estão presentes em todas as células nucleadas e são reconhecidas principalmente pelo TCR dos linfócitos, TCD8. MHC de classe 2 estão presentes em todas as células apresentadoras de antígenos, AP6, como, por exemplo, macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Esse tipo de MHC é reconhecido pelo TCR dos linfócitos TCD4. Origem dos antígenos. As moléculas de MHC de classe 1 apresentam os linfócitos TCD8, antígeno de origem citoplasmática, mas antes de serem apresentados, esses antígenos são processados e os peptídeos resultantes são associados ao MHC de classe 1. Esses peptídeos podem ser próprios da célula, podem ser de origem tumoral ou podem ser de patógenos intracelulares. O MHC de classe 1 está presente na superfície de quase todas as células nucleadas. Dessa forma, todas as células que possuem MHC de classe 1, associadas a peptídeos, serão alvos de linfócitos T, CD8, que induzirão a morte dessas células. Por isso, o linfócito TCD8 é conhecido como citotóxico ou destruidor de células. Isso aqui é interessante falar, porque nós conversamos antes da P1 sobre uma metodologia de estimulação do sistema imunológico para a destruição de células tumorais. O MHC ele é treinado para isso também. Esse processo gera menos sequelas, mas isso é um processo novo, que está em desenvolvimento ainda e não é bem aplicado no Brasil. Em alguns países da Europa, já está sendo desenvolvido esse processo. O país que, assim, fora da Europa, né, que está mais avançado nesse tratamento é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está bem avançado nisso. Vamos lá. A molécula de MHC de classe 2 apresenta os linfócitos TCD4, peptídeos originados do meio extracelular. O MHC de classe 2 está presente na superfície de todas as células apresentadoras de antígenos. Como exemplo, eu já falei isso, né? Macrófagos e fagócitos. Estes irão englobar. Oi?
Espere que eu vou parar a gravação, vou continuar, porque já passou de 40 minutos.